Meus irmãos, a paz do Senhor. Em virtude do que estamos vivendo nesses últimos dias, a respeito dessa pandemia que denominaram de coronavírus, e até onde a gente se verifica se é fato ou se é boato, estamos de quarentena. A população de todo o mundo, mas especificamente aqui no Brasil, as pessoas estão de quarentena dentro de suas casas, por determinações municipais, estaduais, e até não chegou ao ponto de federal, mas não deve demorar muito. E em virtude disso, o Ministério Boas Novas, na presidência do pastor José Luiz de Souza, acatando a esses decretos, resolveu que as escolas bíblicas dominicais fossem transmitidas via web. E coube a mim a responsabilidade intimada, vamos colocar assim, pelo pastor Júlio César. Na verdade foi um convite muito generoso e eu agradeço desde já a oportunidade. O pastor Júlio César Carapina me fez o convite para estar ministrando essa lição de número 12, que será postada para ser transmitida na página do Facebook da Igreja do Ministério Boas Novas, da Assembleia de Deus. A lição proposta para este domingo, que vai ser transmitido no dia 22 de março, tem como título Jesus, o Homem Perfeito. E esse primeiro trimestre do ano de 2020, nós estamos falando sobre a raça humana, a sua origem, a queda e redenção. Já tratamos da origem da raça humana, já tratamos da queda da raça humana, e agora nessas últimas lições nós vamos falar sobre a redenção, né? De onde viemos, qual é a nossa missão nesse mundo e para onde vamos. São questões que o mundo em si não consegue responder, mas nós, como crentes, como servos de Deus, nós temos essa capacidade para responder de onde nós viemos, o que estamos fazendo aqui e para onde vamos. E para a nossa redenção foi necessário, imprescindível, que Jesus, o Filho, o Deus Filho, a segunda pessoa da Trindade divina, encarnasse, fizesse homem, para que nós, a humanidade, pudéssemos nos reconciliar com Deus, pois estávamos todos afastados do Senhor e no relacionamento com Deus éramos tidos como inimigos do Senhor. Jesus Cristo, então, ele vem para nos fazer novamente amigos nesse relacionamento com o Senhor. Então agora, como Jesus Cristo, como nosso Senhor e Salvador, nós somos feitos novamente amigos de Deus. Pois bem, o texto áureo, ele nos diz o seguinte, no Evangelho de Jesus Cristo, conforme escreveu Lucas, no capítulo 2 e no versículo 52. E crescia Jesus em sabedoria e em estatura e em graça para com Deus e os homens. Estamos falando aqui e vamos tratar nessa lição das duas naturezas do Senhor Jesus Cristo, a natureza divina e a natureza humana. Elas, no Senhor Jesus Cristo, elas não fazem distinção, elas não são separadas, elas estão de uma certa forma intrínsecas uma na outra, que elas não se separam. Jesus é homem, 100% homem, Jesus é Deus, 100% Deus. A sua natureza divina e humana estão nele até o dia de hoje e vão permanecer nele para todo sempre. Dando continuidade, na verdade prática,
o comentarista, ele diz assim: verdadeiro homem, verdadeiro Deus, o Senhor Jesus Cristo é igual ao Pai e semelhante a nós. Sua divindade e humanidade não são aparentes, são reais, perfeitas e planas. Perdão. A leitura bíblica em classe, ela encontra-se no Evangelho de Jesus Cristo, no capítulo 2, dos versículos 40 ao 52. Para não tomarmos tempos aqui nesse vídeo, que vai ser uma aula sucinta, vai ser uma aula resumida, para que não enfade, não torne enfadonha e que os irmãos não se cansem de ouvir e de assistir. É uma coisa bem sucinta, mas que tentaremos esclarecer para os irmãos algumas dúvidas a respeito de questões doutrinárias e a respeito de questões teológicas. Então, o texto bíblico em classe, que seria lido na classe, conforme nós fazemos aqui na congregação do aeroporto, no Evangelho de Jesus Cristo, conforme escreveu Lucas, no capítulo 2, nos versículos 40 a 52. Dando continuidade, a gente vai para a introdução. Como eu disse para os irmãos, é uma lição sucinta. A introdução na revista, ela nos diz o seguinte: se na lição passada estudamos sobre o homem do pecado, enfocaremos hoje a encarnação do Filho de Deus como o Filho do homem. Apresentaremos Jesus Cristo como ser humano perfeito. Nele devemos pensar, falar e agir. Para entendermos qual foi a necessidade de Jesus Cristo nascer, nós teríamos que retroceder no tempo e voltar até antes de todas as coisas serem criadas. O plano eterno de Deus para a redenção da raça humana, ele não surgiu aqui na Terra, não surgiu no Éden. Não foi a partir do Éden que o Senhor elaborou um plano para resgatar aquele homem que agora tinha caído. Não, isso já estava determinado na eternidade. Jesus, ele não foi sacrificado aqui na Terra, ele já estava sacrificado desde a eternidade, ainda junto com o Pai. Então, para que o homem pudesse ser resgatado, o Senhor, quando foi elaborando o seu plano para o resgate desse homem pecador, um homem que ele ainda iria criar, um homem que ele sabia que iria cair, que iria pecar, e o Senhor ainda, mesmo assim, dá continuidade nos seus planos, para resgatar esse homem, o Senhor vai cronologicamente, sequencialmente, estabelecendo regras e meios para que esse homem pudesse ser resgatado, para que a reconciliação pudesse ser feita. Quando a gente se depara lá com as leis do Senhor no Pentateuco, o Senhor já estava apontando ali nas exigências que ele fazia para o sacrifício, ele já estava apontando para o cordeiro que seria sacrificado na cruz. Todas as minúcias, todas as exigências feitas para o sacrifício a respeito do animal a ser sacrificado, a sua perfeição, entre aspas, porque nada é tão perfeito assim, as exigências que o Senhor fazia a respeito de não poder haver mancha, não ter doença, enfim, apontava para um ser perfeito que viria a existir nesse mundo, falando exatamente de Jesus Cristo. Do sacrifício exigia-se que aquele que fosse participar dele o comesse por inteiro e não deixasse sobrar nada. Eu quero só essa parte, não, eu quero só essa, não. Ou tomar o cordeiro inteiro, participar por inteiro do sacrifício. Então, a gente vê no decorrer da história e das narrativas bíblicas que tudo o que o Senhor Deus foi fazendo, ele foi apontando para Jesus Cristo.
O Velho Testamento, todas as práticas do tabernáculo, conforme nós já estudamos em trimestre passado, tudo aquilo que acontecia no tabernáculo, o próprio tabernáculo, apontava para Jesus Cristo. Então Jesus Cristo, ele não passou a existir quando nasceu de Maria. Jesus Cristo já estava na eternidade com o Pai. E isso a gente já começa a falar aqui no tópico 1. Jesus, o verdadeiro Deus. João, quando começa a escrever seu livro, ele diz assim no capítulo 1, no versículo 1, ele diz assim: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Jesus Cristo, então, é a palavra manifestada de Deus aos homens. O Senhor deu a sua palavra pelos profetas, o seu povo, nem todos o receberam. Agora vem Jesus como a palavra manifestada de Deus, o Verbo de Deus encarnado. Ele se manifesta aos homens, se fez carne e habita entre nós. Então, no primeiro tópico, fala sobre essa divindade do Senhor Jesus, a sua eternidade com o Pai. Ele já estava no céu, ele não passou a existir na terra, ele já existia com o Pai na eternidade. A triunidade, o Pai, o Filho, o Espírito Santo. São essas questões doutrinárias, são essas questões teológicas que têm que ficar bem esclarecidas no nosso meio, como crentes, como servos do Senhor, como assembleianos. Nós temos que ficar muito bem esclarecidos sobre essas questões. Jesus não passou a existir nesse mundo, Jesus já existia com o Pai desde a eternidade. Jesus é eterno. Muito bem. No segundo tópico, fala sobre os atributos do Senhor, as suas grandezas e a sua perfeição. Jesus é Deus. Como Deus, ele tem todos os atributos do Pai, todos os atributos do Pai. O Espírito Santo, como Deus, tem todos os atributos de Deus como Pai. São três pessoas formando uma pessoa. Pai, Filho e Espírito Santo formando Deus. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Cada um tem uma função específica, vamos colocar dessa forma. Cada um tem uma função específica no que diz respeito à salvação do homem. Mas os atributos é inerente aos três. Tá? Deus salva pela sua graça, Jesus Cristo se oferece como sacrifício, essa é a obra dele, e o Espírito Santo convence o homem de que precisa desse Jesus. Então, cada um tem uma função específica. O Pai não faz a função do Filho, o Filho não faz a função do Espírito, o Espírito não faz a função... Cada um tem uma função específica no que diz respeito à salvação do homem. Fique isso muito bem entendido. Cada um tem uma função específica no que diz respeito à salvação do homem. Deus salva, o Senhor Jesus é o sacrifício que nos permite ser salvos, e o Espírito Santo nos convence de que precisamos ser salvos. Então, tem as suas funções específicas, mas os atributos divinos estão nos três. E o tópico 3 fala que Jesus se esvaziou da sua glória. E essa questão aqui causa uma confusão muito grande na mente das pessoas, principalmente de crentes. E quanto mais assembleianos, nós estamos com a safra nova de crentes no nosso meio, que estão ouvindo mais sobre a Bíblia do que lendo. Estão dando mais importância, dando mais prioridade a comentários do que o que a própria Bíblia diz. É por isso que a gente ouve pelos púlpitos aí as grandes asneiras pregadas por esses neopregadores pentecostais, né? Nem consigo falar direito, mas mais ou menos dessa forma, um monte de baboseira. Pois bem, esvaziou-se da sua glória. Jesus não deixou de ser Deus para se tornar homem. Quando diz que Jesus se esvaziou da sua glória, ele abriu mão de todos os seus atributos divinos. O abrir mão aqui, meus irmãos, quer dizer que mesmo ele tendo os atributos, ele não usou.
E de fato não usou. Em sua vida terrena, Jesus em momento algum lançou mão dos seus atributos divinos para se safar de alguma situação. Em momento algum. Nem para curar, nem para libertar, nem para nada Jesus lançou mão dos seus atributos divinos. Prova disso, que ele mesmo declarou que o poder do Espírito estava sobre ele para libertar cativos, para dar vista aos cegos, para curar enfermos, para libertar os endemoniados. O poder do Espírito. Todas as obras que o Senhor Jesus realizou no decorrer do seu ministério terreno, ele realizou pelo poder do Espírito. É muito fácil de entender. O pregador, quando ele está ministrando a palavra, e quando ele recebe uma revelação e transmite à igreja, ora, ele recebeu uma revelação do Espírito Santo, transmitiu à igreja, nem por isso ele tornou-se Deus. Foi pelo poder do Espírito que ele transmitiu aquela revelação. Pedro, quando respondeu a pergunta que Jesus fez a respeito de quem era ele, foi uma revelação do Espírito Santo que Pedro declarou daquela forma. Nem por isso Pedro tornou-se Deus. Pedro continuou o homem. Jesus Cristo da mesma forma. Ele esvaziou-se da sua glória. Ele abriu mão de todos os seus atributos, da glória que ele tinha com o Pai antes de todas as coisas serem criadas. Ele abriu mão disso para descer a esse mundo, para encarnar nesse mundo e reatar a comunhão, o relacionamento que tinha sido quebrado lá no Éden. Pois bem, espero que essa questão tenha ficado elucidada. Se não, os alunos procurem seus professores. Se eles não souberem, não te derem uma resposta que te convença, que esteja fundamentada na doutrina bíblica, nos procure. Estamos aí à vontade, à disposição dos irmãos para elucidar qualquer questão. Se não soubermos, claro, diremos que não saberemos, diremos que não sabemos. O segundo tópico fala sobre Jesus, o verdadeiro homem. Estava no seio do Pai, veio habitar no mundo. A concepção de Jesus, ela se deu de forma sobrenatural. Como? Não sei. Ela se deu de forma sobrenatural. É uma questão que nós não temos resposta concreta para ela. Nós não temos uma explicação lógica para o que aconteceu. Foi um fenômeno sobrenatural, o qual fez com que Maria engravidasse pelo poder do Espírito Santo. Em virtude disso, Maria engravidou sem relacionamento sexual com o homem. Esse Jesus, do qual agora ela se encontrava grávida, esse menino, essa criança, não tinha nela, nunca teve, no decorrer da sua vida aqui nesse mundo, a natureza pecaminosa do homem. É por isso que o comentarista enfatiza muito bem isso aqui, colocando aqui no terceiro ponto desse segundo tópico, que em Jesus ele não estava sujeito ao pecado original e nem sequer ao experimental. Por que isso? Porque era necessário, pelos planos divinos, que o homem a ser sacrificado pela humanidade fosse perfeito, extremamente perfeito. E o Senhor Deus, ele declara na sua palavra que ele olha do céu e não encontra nenhum justo sequer, nenhum justo. Apesar de ele declarar alguns homens do passado como justos no seu proceder aqui nesse mundo,
justo no seu proceder aqui nesse mundo, diante da sociedade e diante de Deus, mas não justo na sua natureza, diferente de Jesus. Jesus era justo, aliás, ele era a própria justiça. Então, para que um homem, um sacrifício fosse feito pela humanidade, um homem deveria morrer, porque o salário do pecado é a morte. Nós, se fôssemos ter que quitar nossa dívida com o Senhor, com o nosso Deus, nós teríamos que morrer, fisicamente, ser sacrificados. Jesus veio para evitar isso. Jesus veio para evitar isso. Ele pagou o salário que o pecado exigia, morrendo, mas só que ele era um justo. Ele não seguiria o mesmo caminho que nós, se morrêssemos nos nossos delitos, se morrêssemos nos nossos pecados, porque nele não havia pecado, nunca houve pecado nele. Então, essa questão de Jesus ser declarado, né, o verdadeiro homem, se aplica nesse sentido. Ele estava no seio do Pai, ele foi profetizado amplamente no Antigo Testamento, encarnado no Novo Testamento. O que eu estou lendo aqui para os irmãos é a sequência do que está na revista, né? Jesus nasceu na plenitude do tempo e em Israel Jesus é apresentado no mundo. Então, quando a gente começa a entender o plano de Deus, claro que a gente não chega no entendimento pleno dele, mas quando a gente começa a entender e que a gente vai vendo que do Gênesis até o Apocalipse, o Senhor vem traçando o seu projeto, vem traçando o seu plano, vem executando, né, o seu plano e os seus projetos de uma forma que uma fase, uma época, né, uma etapa está sempre interligada à outra. Elas não foram acontecendo de forma aleatória. O Senhor Deus, cuidadoso, minucioso, foi colocando uma etapas sequenciais e sempre uma interligada com a outra. Então o Senhor Jesus prepara um povo, prepara uma língua, prepara um império para que Jesus chegue. Jesus chega, é apresentado ao mundo, aqueles que deveriam receber o Senhor Jesus, para quem ele veio não o recebe. Jesus então abre uma porta aos pecadores, porque as bodas já estavam preparadas. Agora a gente vai para as parábolas, né? A festa já está preparada, então sai pelas ruas, pelos valados, pelos becos, chama todos que vocês encontrarem. Foi nessa situação que o Senhor nos encaixou. O Senhor Deus pega Israel, quebra da videira, né? Arranca dali, enxerta ali o zambujeiro bravo, que somos nós, né? E espera que esse zambujeiro dê os frutos que Israel deveria dar e que não deu. Por isso que na lição passada nós enfatizamos muito bem, isso deve ficar entendido também, que não se pode falar de arrebatamento de igreja, não se pode falar da história de igreja sem antes conhecer a história de Israel, né? Tudo vai se consumar quando Deus resolver o problema que há com Israel. Não é que o Senhor tem um problema com Israel, mas o problema que Israel criou para si mesmo. Todas as coisas só vão consumar quando o Senhor tratar de tudo isso. E no último tópico, o comentarista, o pastor Claudio Honor de Andrade, ele fala sobre Jesus, o homem perfeito, a humanidade de Jesus, né? Vai falar também sobre Jesus, o último Adão, e vai falar sobre a perfeição espiritual e moral do Senhor Jesus. Como humanidade de Jesus, esclarecer aqui umas coisas que a gente ouve, e pelo menos aqui, aonde eu leciono aqui para os irmãos, eu ministro a aula aqui para os irmãos, eu sempre deixo isso muito claro para os irmãos a respeito do que eu vou falar aqui agora, e espero que
por onde os irmãos estão assistindo as suas aulas aí, estejam participando das suas aulas e também já tenham ouvido isso, já tenham sido vacinados a respeito disso. Há algumas histórias e tem muitos pregadores, muitos ensinadores que gostam de colocar isso nas suas pregações para enfeitar a situação, e fala de uma fase etária de Jesus Cristo da qual a Bíblia não nos diz nada, absolutamente nada. A Bíblia nos fala do nascimento de Jesus, da sua fuga para o Egito, quando eles voltam, fala dos pastores. Isso provavelmente, quando os pastores foram visitar Jesus, ele já deveria estar ali com 2 anos mais ou menos, segunda cronologia bíblica. Depois a Bíblia para por aí e só volta a falar de Jesus quando ele completa 12 anos, ou quando já estava com 12 anos, que é a questão do templo, onde o Senhor Jesus estava, que é o texto bíblico da leitura em classe. Tá? Só fala disso. Depois disso, só vai falar em Jesus novamente no seu batismo e das bodas de Caná, que é o primeiro milagre que Jesus realiza. Mas há algumas histórias que alguns escritores, alguns pesquisadores escrevem a respeito de Jesus, de sua faixa etária, de criança e de adolescência, de algo sobre que ele fazia animaizinhos de barro e dava vida a eles para poder brincar. Fala de um coleguinha que caiu do terraço e que Jesus foi lá e ressuscitou, mas isso é boato, isso não é fato, é boato. Então, é gostoso de ouvir? Mas não é verdade. Então a gente tem que tomar cuidado com essas coisas. Então, nessa humanidade de Jesus, a gente tem que enfatizar que Jesus era homem. Jesus ainda está com a natureza humana? Está. Como pode isso? Como pode ele entrar no céu com a natureza humana? Os Salmos, ele diz, o escritor dos Salmos, ele disse assim: quem é este Rei da Glória? Isso quando Jesus estava adentrando aos céus, na sua crucificação, na sua ascensão ao céu. Os anjos dizem assim: quem é esse Rei da Glória? Quando eles fazem essa pergunta, eles estão declarando o seguinte: peraí. Esse que está chegando com essa natureza humana, ele não é desse reino, ou ele não estava aqui nesse reino, não estava aqui no céu. Aí outros respondem: é o Rei da Glória, este é o Rei da Glória, é o Senhor dos Exércitos. Quem é este Rei da Glória? Jesus entrou no céu, Jesus foi assunto ao céu, com as marcas que fizemos nele aqui. Os furos nas mãos dos pés do Senhor, os furos nas mãos e pés do Senhor, as marcas dos espinhos na cabeça. Fui eu, foi você, fomos nós que fizemos nele. Não que tenhamos feito com as nossas mãos, mas por causa do nosso pecado. E Jesus então entra no céu com a natureza humana, um corpo glorificado, não como com o corpo humano, mas a natureza, tal qual como quando nós formos arrebatados, um corpo glorificado, sem pecado, sem nada. Jesus não tinha pecado, nunca houve pecado em Jesus. Jesus não jamais pecou, ele não tinha a natureza pecaminosa nele. E o último Adão, Jesus como último Adão, ele nos leva a
a reconciliação com o Pai. Adão, no Éden, com todas as coisas a seu favor, com toda a circunstância ao seu favor, para ser o homem justo na terra, não conseguiu. Jesus num deserto, com fome, com sede, conseguiu. Venceu o pecado. Venceu o pecado, não, venceu a tentação. Foi tentado até o último ponto. Tudo que Satanás ofereceu ao Senhor Jesus, qualquer homem, qualquer ser humano, natureza pecaminosa dentro dele, cederia. Mas Jesus não. Jesus resistiu. Jesus resistiu. Chegou-se a Deus, estava junto com o Pai e resistiu às tentações. Então Jesus, como Adão, o último Adão, com todas as circunstâncias contrárias à sua condição, ele resiste às tentações e derrota ali, naquela tentação, o pecado. E a perfeição espiritual e moral de Jesus, nós já falamos no decorrer da lição, e assim eu quero concluir esta lição. Espero ter levado aos irmãos alguns esclarecimentos. Seria muito bom que estivéssemos reunidos para que perguntas pudessem ser respondidas. No entanto, sugiro aos irmãos que continuem orando. A igreja não está fechada. O que está fechado é o lugar onde nós reunimos como igreja. A igreja sou eu, a igreja é você, a igreja somos nós. Reúna com a sua família. Faça o culto na sua casa. Ore, cante louvores, leia a palavra. Talvez isso esteja acontecendo, meus irmãos, para abrir os nossos olhos. Para abrir os nossos olhos. Porque nós só temos reunido na igreja, nós só temos conversado com alguns irmãos lá na igreja. 2, 3 vezes por semana, só a gente vê alguns irmãos. Reúne em casa. A igreja, o templo, o local de culto está temporariamente, vamos dizer assim, limitado para algumas reuniões. Mas a sua casa não. O seu coração não. Você como templo, não. Busca o Senhor. Não deixe de cultuar ao teu Deus na sua casa ou dentro de você mesmo. Que o Senhor nos abençoe. E espero, como eu já disse, ter esclarecido algumas dúvidas. Se não, os irmãos têm toda a liberdade, se quiserem entrar em contato comigo, para que possamos esclarecer. Que Deus nos abençoe a todos. A paz do Senhor.